Você sabe o que é insegurança espiritual? Deus já falou alguma coisa com você e você pediu mais uma confirmação? E aí o tempo passou de novo e aí você pediu mais uma confirmação? Deus fala com você e você fica com dúvidas se realmente foi Deus que falou. E aí você trava, você para por causa disso. Bom, seja bem-vindo para mais um vídeo e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nesses últimos tempos, Deus tem falado algo muito forte comigo, de que Ruth, estava sendo uma pessoa extremamente insegura. Exatamente. Nossa, Deus falou, mas será que foi Deus mesmo? Aí Deus me falava algo, me mostrava algo, me revelava algo, e aí eu ficava, mas será? Será que não é da minha cabeça? Será que não? Será que foi Deus? Deus me revela de novo e de novo e de novo, sabe? Eu ficava sempre buscando para Deus falar de novo algo que ele já tinha falado, pedindo para Deus confirmar de novo algo que ele já tinha confirmado, sabe? E aí eu ficava nessa insegurança. É uma insegurança, sabe? E sabe qual é o problema dessa insegurança? Que te atrasa, que te impede de avançar. Às vezes Deus te fala algo e você para, você não vai, você fica, Deus, mas será? Aí você vai gastar tempo pedindo uma confirmação da coisa, de algo que já foi Deus que falou com você, sabe? Aí é aquela confirmação, aí Deus, você vai no culto, aí é uma palavra direta para você, aí depois passa um tempo e você fica pedindo confirmação de novo. E esse excesso de ficar pedindo confirmação, de não agir quando Deus fala, fica pedindo confirmação ao invés de agir, isso é ruim. Porque se Deus ele te dá uma direção e você não vai, você não anda, você não age, vai o quê? Vai gerar dúvidas, vai gerar medo, vai gerar ansiedade. Você vai ficar ali pensando, não vai agir. Aí o tempo vai passando, aí vai vir uma frustração. Então, a falta de confiança, né, nessa área da tua vida, ela pode paralisar a tua vida, né? Pode fazer... Gente, atrasa tanto a tua vida. E eu tô falando isso, mas eu ainda estou vencendo isso, sabe? Essa insegurança espiritual. E a gente tem que escolher confiar naquilo que Deus nos falou. Às vezes a gente vai ter que pregar pra gente mesmo, sabe? Às vezes você vai ter que lembrar daquilo que Deus já falou, sabe? Olha, no passado Deus falou comigo e isso aconteceu, sabe? Esses tempos atrás eu tinha um casamento para ir, só que eu tava em uma cidade e o casamento era em outra. Então eu falei assim, Deus, eu não sei se eu vou conseguir ir nesse casamento. E eu tava muito triste, muito triste. E aí eu fui dormir. E antes de dormir eu falei assim, Deus, fala comigo e me mostra se eu vou para esse casamento. Porque eu tava muito triste, meu coração tava muito entristecido. E aí eu deitei para dormir e aí eu tive um sonho, né? Deus fala muito comigo através de sonhos. E aí Deus, ele me mostrou nesse sonho, eu tava em um casamento. E aí nesse casamento, era assim, eu tava no casamento e aí chegava a hora da noiva jogar o buquê, a noiva jogava o buquê e eu pegava o buquê. E aí eu fiquei assim, uau, eu vou pra esse casamento. No final de contas, eu fui pro casamento? Eu fui pro casamento, né? Aí, Ruth, você foi pro casamento e pegou o buquê? Não, gente, porque o que Deus queria falar naquele sonho era que eu estaria naquele casamento. Só que mesmo assim, eu fiquei insegura, eu fiquei cheia de e se. Por quê? Porque tava na semana do casamento, eu não tinha um vestido. Tava na semana do casamento, tipo assim, isso foi no segundo, o casamento seria no sábado. Tava na semana do casamento, mas eu não tinha vestido, eu não tinha comprado a passagem.
Tava na semana do casamento e ainda não tava acontecendo nada. E aí eu fiquei insegura e mesmo pedindo para Deus falar comigo. Deus falou comigo, eu ainda fiquei ali, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Sabe, será que eu vou? Eu queria muito ir, eu tava muito triste, né? Porque eu achava que eu não conseguiria ir, e mesmo Deus falando, mesmo Deus mostrando, eu fiquei lá, sem confiar. Eu fiquei lá, ansiosa. Eu fiquei lá, tipo, sabe? E aí foi chegando na quinta-feira. E outra, eu ia precisar dormir nessa cidade. Eu não tinha onde ficar nessa cidade. Eu não teria dinheiro suficiente para pagar um hotel para mim, né? Porque o casamento, a gente ia acontecer ali à tardinha, à noite. Então eu só ia voltar para casa no domingo. Então, né? Quando foi numa quinta-feira, eu recebi uma mensagem da minha pastora. Você vai pro casamento da fulana? Aí eu falei, não sei. Aí ela falou bem assim, olha, se você não for vir porque você não tem onde ficar, você fica aqui em casa. Aí eu falei, nossa, uau. Aí eu falei bem assim, caraca, só que agora eu não tenho vestido. Aí eu saí da rua, eu comprei um vestido. E aí eu fiquei, uau, meu Deus, agora eu tenho que comprar a passagem, sabe? E isso foi de quinta pra sábado. Saí na rua quinta-feira para comprar um vestido. Comprei a passagem na sexta-feira de manhã. Ou foi quinta-noite, nem lembro mais. A pastora mandou mensagem para mim na quinta-feira também. Só que percebe que na segunda Deus ele confirmou. Só que aí na terça e na quarta eu ainda fiquei insegura. Eu não sabia se de fato ia acontecer. Só que Deus ele já tinha falado, ele já tinha confirmado. E essa insegurança ela é terrível, porque ela vai te consumindo por dentro, ela te tira a paz. E talvez hoje, na tua vida, você seja uma pessoa inseguro espiritualmente, inseguro daquilo que Deus está falando. E isso vai atrasar a tua vida, vai atrasar sonhos, projetos. E outra, isso te impede de viver o presente, porque você fica angustiado, sabe? Então, sabe, a gente confia em tantas outras coisas. Você vai viajar de ônibus, você nem sabe o nome do motorista, mas você confia. Vai viajar de avião, sabe, você nem vê a cara do piloto. Você nem sabe, tipo, a fisionomia do piloto, se ele é alto, se ele é baixo. Você não sabe quanto tempo ele estudou. Você não sabe se ele é recém-formado, se ele já tem anos. Você não sabe. Mas você vai lá e confia. Você vai num médico. Você senta lá e você fala pro médico o seu problema, ele te passa uma receita, você não sabe que universidade ele estudou, você não sabe se ele acabou de se formar, né? Você não sabe quanto tempo ele tem de experiência. Aí você confia, você vai na farmácia, você compra o remédio, você toma o remédio. Mas em Deus, que muitas vezes está te dando revelação, que está te mostrando algo, você não confia, você não acredita. Então, escolha vencer isso hoje, sabe? Ore, entregue para Deus. Deus, eu não quero mais ser inseguro. Gente, chega uma hora que cansa, sabe? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, é aqui em Mateus. Eu vou até achar aqui, deixa eu... Gente, a passagem não está em Mateus, tá? Ela tá em, na verdade, ela tá em Mateus 8, 23 e 27. Só que eu vou ler aqui em Marcos, tá? Mateus e Marcos, ele tem muito disso, né? O que tem lá no livro de Mateus, também tem no livro de Marcos. Muitas vezes também tem no livro de Lucas, tá? Então, a Bíblia, ela tem isso. Então, tem sim lá em Mateus 8, 23 e 27, só que a gente vai ler aqui em Marcos, tá? A gente vai ler Marcos 4, 35. Presta atenção aqui comigo, ó. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importes que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Calma, que ainda tem mais. Então perguntou aos seus discípulos:
Por que vocês estão com tanto medo? Olha isso! Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Agora eu vou ler de novo só um pedacinho aqui. Calma, segura, não sai do vídeo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Sabe? Ainda não tem fé? Você não tem fé? Deus ele já falou com você tantas outras vezes. E se cumpriu aquilo que ele falou. Deus ele me deu o sonho, se cumpriu. Eu já falei em um outro vídeo, é Deus que está falando ou é você que não está ouvindo? Se você não viu esse vídeo, eu sugiro que você dê uma olhada aqui nos vídeos do canal e você veja, tá? Que eu falo justamente sobre isso. Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo, que também fala disso. Só que nesse vídeo eu falo que a minha cachorrinha ela quebrou o maxilar. E eu tava muito preocupada que ela teria que fazer uma cirurgia. Só que aí Deus falou pra mim, não vai precisar de fazer cirurgia. Mesmo assim eu fiquei angustiada. Mesmo assim eu fiquei com medo. Eu não me apeguei naquela palavra que Deus falou. Você entende? E no final ela não precisou fazer cirurgia. Só que, veja, Deus falou que eu ia pro casamento, eu pedi uma confirmação, ele deu. Deus falou que a minha cachorrinha não ia precisar fazer a cirurgia. Aí, Deus ele fala outra coisa comigo e aí eu tô lá sem ter fé. Sabe, tipo, você ainda não tem fé? Se Deus já falou tanto com você tantas vezes e se cumpriu aquilo que ele falou, por que você não tem fé quando ele falar de novo? Que insegurança é essa? Que medo é esse? Ai, Ruth, é porque eu não sei se realmente foi Deus que tá falando. Ah, se você não sabe se realmente foi Deus que tá falando, então você tem que aumentar sua intimidade com ele. Você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais. Você tem que jejuar mais. Porque se você reconhece que foi a voz de Deus que falou com você, como é que você ainda não tem fé? Como é que você ainda não confia? Talvez você esteja inseguro se foi Deus que falou ou não. Se você está inseguro, você precisa reconhecer quando Deus fala. Eu vou gravar um vídeo aqui sobre como Deus fala, tá? Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque no futuro eu vou gravar esse vídeo, tá? Outra coisa. Então, se você sabe como Deus fala, se você sabe ouvir a voz de Deus, tá? Se você sabe ouvir a voz de Deus, você sabe que foi Deus que falou, gente, você tem que acreditar. Você não pode ficar assim inseguro, tá bom? Então, essa é o primeiro ponto, né? Ouvir a voz de Deus, saber que Deus está falando. E não fique com dúvidas, não fique com medo, né? Que nem o exemplo que eu dei, porque às vezes não tem nada acontecendo. Às vezes Deus ele te dá uma resposta, ele te dá uma direção, só que às vezes não tem nada acontecendo, sabe? Só que a gente não pode ficar nessa. Até quando que você vai ficar sem fé, sem acreditar? Sabe? Essa insegurança espiritual. Porque Deus nos chama para nos mover com fé. Quando Deus ele fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, se Abraão não tivesse fé, como é que ele ia? Se ele tivesse uma insegurança espiritual, para você chegar aonde você quer chegar, para Deus cumprir toda a grande obra que eu sei que ele quer fazer na tua vida, você vai ter que ter fé, você vai ter que ter confiança. E se você continuar com essa insegurança espiritual, não vai dar, não vai chegar onde é para chegar. Você entende o que eu tô falando? Você precisa vencer essa insegurança espiritual. Traga à memória tudo aquilo que Deus falou e que se cumpriu. Traga à memória. Gere intimidade com Deus, tá? Comece a orar pedindo para Deus te ajudar a vencer essa insegurança. Começa a aumentar, a alargar o teu relacionamento com Deus, sabe? Começa a alargar, sabe? Fale para você mesmo os teus testemunhos. Não, Deus falou e ele cumpriu aquela vez. Deus falou não sei o que há um tempo atrás. Deus falou comigo, Deus tocou no meu coração. Entendeu? Então, pregue para si mesmo, traga à memória tudo que Deus já falou e aconteceu. E aumente teu relacionamento com ele. Porque enquanto você não vencer a sua insegurança espiritual,
Você não vai andar por fé, você não vai se mover por fé. E, gente, andar por fé, se mover por fé, é basicamente o combustível da vida do cristão. Quantas pessoas na Bíblia Deus não falou, Deus não mostrou, e essas pessoas tiveram que agir por fé? Abraão não seria o pai da fé se ele não tivesse confiado naquilo que Deus falou. Para viver grandes coisas em Deus, você vai ter que confiar naquilo que Deus te falou. Tá? Imagina se Deus falou para você, você vai ser um grande pregador, ou se Deus falou outra coisa para você, grande missionário, grande empreendedor, grande isso, grande aquilo. Só que aí você não confia nisso que Deus falou. Tem muita gente que não tá vivendo coisas grandiosas e extraordinárias em Deus por falta de confiança espiritual. Ai, Deus falou comigo, mas eu vou buscar outra confirmação. Ai, mas isso e aquilo. Não, se Deus já falou, amém. Se Deus falou, você sabe que foi Deus que falou. Você sabe como Deus fala. Você entende a forma que Deus fala. Você tem convicção que foi Deus que falou, assina embaixo e vai embora, meu filho. Tá? Então, se inscreve no canal. Porque no futuro, tá? Eu vou dar o máximo de mim para não demorar para sair esse vídeo, as formas como Deus fala, trazer um vídeo mais detalhado para te ajudar a ouvir a voz de Deus, tá bom? Jejum te ajuda nisso, leitura bíblica, buscar a Deus, relacionamento com Deus vai te ajudar nisso. Pregue para você mesmo, sabe? Às vezes a gente tem que pregar para a gente mesmo. Se lembre do que Deus já falou, se lembra do que Deus fez na sua vida. Tá bom? Se Deus mostrou algo para você, se Deus falou algo para você, acredite nisso. Às vezes a gente também tá esperando que as outras pessoas vejam, acredite e confiem em uma coisa que Deus falou pra gente. Você vai ser isso, isso e isso. Você vai fazer isso, isso e isso. Só que aí, quando você olha pra tua volta, quando você olha pro seu redor, não tem nada acontecendo. E aí você ainda quer que as outras pessoas acreditem em uma coisa que Deus falou pra você. Se Deus falou algo pra você, quem tem que acreditar é você. Mesmo que não esteja nada acontecendo do lado de fora. Tá bom? Porque senão Deus vai olhar pra você e vai falar a mesma coisa que ele falou pros discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Tantas vezes que Deus falou na tua vida e cumpriu. Tantas vezes que Deus fez algo acontecer na tua vida e fluiu, deu certo. E você ainda não tem fé? Tá com insegurança espiritual. Vai orar, meu irmão. Vai jejuar. Prega pra você mesmo tudo aquilo que Deus já falou, tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Vai buscar relacionamento com Deus pra ouvir a voz dele. Não dá pra viver nada grandioso em Deus sem crer no que Deus te falou. Não dá pra viver coisas grandiosas em Deus sem fé. Às vezes Deus vai te dar uma visão de futuro, às vezes Deus vai falar algo pra você, mas se você não crer, se você não acreditar, você não vai viver. Leia a Bíblia e você vai ver quantas pessoas Deus disse algo, essas pessoas confiaram, foram e se cumpriu aquilo que Deus falou. Só que se essas pessoas não tivessem crido, não tivessem acreditado, não teria acontecido. Não dá pra viver nada grandioso em Deus sem fé. Sem acreditar naquilo que ele falou, porque você vai ficar angustiado e isso vai te consumir. Se gostou do vídeo, se essa palavra falou com você, se essa palavra foi resposta de Deus para você, você vai clicar no botão do like e se aparecer o botão de hypar para você, você vai clicar no botão de hypar, porque talvez tenha alguém que precise ouvir essa palavra hoje, assim como você acabou de ouvir. Deixa um comentário também, se Deus falou com você, se quiser contar uma experiência, tá bom? E espero que você tenha gostado. Compartilha com alguém também. E a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? A gente vai se ver no próximo vídeo, se essa for a vontade de Deus. E se Ele permitir. Então, até o próximo. Que os anjos do Senhor te guarde, te abençoe e te proteja. Amém? Até o próximo vídeo.